A 13ª reunião da coordenação do Sistema Itália no Brasil, no início de dezembro, no Rio de Janeiro, deixou muito a desejar, conforme narra o presidente do Comites do Recife, Daniel Tadoni. Segundo ele, o formato da tradicional reunião, para a qual a imprensa nunca é convidada, é totalmente inadequado. Um dos principais e mais criticados problemas da Itália no Brasil, as filas da cidadania, sequer foi abordado. Da reunião participaram, além dos cônsules e do embaixador da Itália no Brasil, os representantes institucionais da comunidade. Ouça e veja o relato de Tadoni nesta teleentrevista exclusiva. O que eu penso sobre a reunião é que, de fato, ela é muito pouco divulgada e a embaixada procura, é o terceiro ano em que eu participo dessa reunião, a embaixada procura misturar todo o sistema Itália, né, como se diz, num único dia. E essa reunião de coordenamento consular, como se chama, acaba extremamente vazia, porque é tudo feito em pouquíssimo tempo. A reunião durou mais ou menos 2 horas, que é um tempo muito pequeno para os problemas que existem. Inclusive, quando eu fui fazer a minha intervenção, a primeira coisa que eu disse foi isso. Eu já havia falado com meus colegas, presidentes de outros comitês, sobre a inadequação de uma reunião de 2 horas para tratar de problemas de um ano inteiro, e normalmente problemas que se arrastam de outros anos. Eu comecei minha exposição, estava ali na reunião o embaixador, o senador Merlo, o subsecretário, o diretor-geral dos italianos no exterior, o Luigi Vignali, os presidentes comitês, os 3 conselheiros do TGE e todos os cônsules de todos os consulados, inclusive o vice-cônsul de São Paulo também estava na reunião. Eu comecei a minha exposição externando a minha contrariedade com o formato da reunião, com o tempo que são apenas 2 horas para tratar disso, e o embaixador imediatamente me interrompeu, de uma forma até bastante, eu diria, agressiva, porque eu fiquei bastante, como eu posso dizer, desgostoso, dizendo que era uma discussão inútil, que nós não deveríamos falar daquilo, porque é assim que isso vai ser e acabou. Então, eu realmente perdi meu rebolado, se eu posso dizer assim, porque eu procuro ser sempre uma pessoa bastante respeitosa e enfim, educada e tranquila, e ele me deixou um pouco numa situação desagradável, ou seja, minha crítica era uma crítica não permitida. Infelizmente, meus outros colegas aparentemente acham que isso não é uma questão relevante para dizer a ele. Todo mundo reclama, mas depois ninguém externa, e assim ficamos. Mais uma reunião muito breve, e não só uma reunião breve, você imagina que são 7 presidentes de comitês, 3 do TGE, já são 10. Somam-se mais 7 cônsules, nós já temos 17, Depois o embaixador, 18, o senador subsecretário Merlo, 19, e o Luigi Maria Vignali, diretor-geral, 20. Então são 20 pessoas para falar numa reunião de 2 horas. E obviamente que as autoridades maiores usam muito mais do tempo para falar. Então ninguém sabe muito bem quando é a vez de quem. Cada um tenta, de alguma forma, é como se fosse um bote salva-vidas, tenta se agarrar no momento para falar, porque senão acaba a reunião e a gente não fala. Eu tinha vários assuntos para abordar, infelizmente não abordei nem um terço deles. De qualquer maneira, como eu sempre digo, eu tenho uma dificuldade, por quê? Porque eu sou presidente de um comitê cujo consulado
é um consulado bastante aberto, bastante flexível, também na pessoa do cônsul. O cônsul da Itália em Recife é uma pessoa aberta, sempre procura resolver as coisas da melhor forma possível, que é uma colaboração bastante frutífera com o Comites. Aqui eu não tenho o que reclamar nesse sentido. Então, muitas das reclamações eu recebo de pessoas de outras circunscrições e eu tenho, obviamente, uma natural dificuldade, porque eu também não quero pisar num terreno que não é meu necessariamente, embora eu possa até me considerar, sobretudo depois de ter sido candidato ao parlamento, tendo recebido quase 4.500 votos, eu posso de alguma forma me considerar que eu tenho uma representação um tantinho mais alargada do que apenas o Nordeste, né? Mas o formato da reunião realmente é totalmente inadequado. Mesmo assim, apesar do tempo, houve discussão de alguns temas importantes para a comunidade? Quais foram eles? Bom, primeiramente falamos sobre a inovação do Consulado de São Paulo, do agendamento por WhatsApp do passaporte. Aparentemente é algo que tem dado certo. Então eu parabenizo, obviamente, o Consulado de São Paulo pela iniciativa. Eu acho uma iniciativa bastante louvável, porque mesmo que no longo prazo ela demonstre algumas dificuldades, ou até se ela vier a se demonstrar inviável no futuro, eu acho que é importante tentar, eu acho que é importante inovar, e me parece que a inovação... Você está falando do agendamento de passaporte através do WhatsApp, é isso? Exato, isso. Essa inovação foi muito bem-vinda, todos comentaram com uma observação positiva com relação a isso. E eu acho que é muito positivo porque, pelo menos, houve uma tentativa de mudança, né? Então, nós saímos de uma pasmaceira de que algo é inevitável e tenta se mudar, né? Pode que, como eu disse, eventualmente, futuramente, isso pode se demonstrar não tão positivo quanto agora, bem no início, mas eu acho que a iniciativa é muito, muito, muito louvável. E por isso é uma coisa a aplaudir o Consulado de São Paulo por essa inovação. Então, começamos a reunião falando disso e foi muito interessante, né? Eu, na minha intervenção, falei sobre uma outra coisa, também ligada ao Consulado de São Paulo. Resolvi ousar ir um pouco mais além para, na minha opinião, um dos maiores absurdos que existem hoje na nossa rede consular, que é o canal Filhos Diretos, em que se restringe o uso desse canal a filhos apenas de italianos nascidos na Itália. Essa restrição é uma restrição inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. Ela fere nada mais, nada menos que o artigo 3º da Constituição italiana, em que não se pode absolutamente fazer distinção entre pessoas em base a uma condição pessoal, e o local de nascimento é uma condição pessoal, né? E o cônsul de São Paulo, o cônsul geral e o cônsul adjunto que estavam lá olharam com uma certa surpresa e com uma certa, confesso, um certo desconforto. Tentou-se justificar aqui e ali, não apenas eles, como outros cônsules, como, mas é uma iniciativa, pelo menos alguma coisa se faz. Eu disse que era absolutamente inaceitável que fosse assim. O Consulado de São Paulo colocou esse canal como algo provisório, um teste, só que eu acho absurdo. Esse tipo de discriminação por local de nascimento jamais pode ser feita nem como teste, né? Isso é indigno do serviço público. Você fala do pessoal que solicita o passaporte, que a cidadania. A cidadania? O Consulado de São Paulo tem um canal, Filhos Diretos, sim, que já existiu no Consulado de Porto Alegre, tá. Né? Que agora, pelo que me parece, foi abolido, não sei.
Mas São Paulo adotou esse canal Filhos Diretos, com o qual eu também tenho minhas restrições sobre isso, mas eu não vou nem tocar esse assunto quanto ao canal em si, né? Mas o problema é que São Paulo ele não fez para qualquer filho de italiano, é só italiano nascido na Itália. O mesmo procedimento que alguns consulados, segundo a informação que a NCM tem, também adotava na expedição do passaporte, na fila do passaporte. Na questão do passaporte, que também não deveria ser de forma alguma aceito, ainda existiria uma justificativa que poderia ser mais ou menos plausível pelo fato de que o italiano que só é italiano, ou seja, ele não tem outra nacionalidade, ele não tem como se movimentar, sair do Brasil sem ser com o passaporte italiano. Uhum. Então, que essa pessoa deveria ter algum tipo de, numa situação calamitosa, ter algum tipo de preferência, né? Eu acho inaceitável igualmente, né? Mas, pelo menos do ponto de vista prático, existe alguma razão de ser, né? No caso do Consulado de São Paulo, nós estamos falando de pessoas maiores de idade, filhos de cidadãos italianos, que já são cidadãos italianos, com toda a sua situação regularizada, só que o Consulado de São Paulo restringe isso apenas a cidadãos nascidos na Itália, ou seja, eu tenho 40 anos, vou completar 40 anos aqui, eu poderia ter um filho de 20 anos de idade que não tivesse tido a cidadania reconhecida. Ou seja, para o Consulado de São Paulo, ele não poderia usar o canal Filho Direto porque eu nasci no Brasil. Agora, se tivesse exatamente na mesma situação, mas eu, em vez de ter nascido em São Paulo, eu tivesse nascido em Roma, esse meu filho poderia usar esse canal Filhos Diretos, que é uma coisa que demora aí 6 meses para se resolver. Então, veja, para o filho do italiano nascido em Roma, o tempo de espera da cidadania são 6 meses. Para o filho do italiano nascido em São Paulo, o tempo de espera são 12 anos. É uma coisa inadmissível sob qualquer aspecto. Porque alguns tentaram... Não, mas é porque o italiano nascido na Itália tem a situação regularizada. Mas qual é a minha? Eu sou um italiano nascido no Brasil e eu tenho minha situação plenamente regularizada. Qual é a diferença de registrar o meu filho de 20 anos ou o filho de 20 anos de uma pessoa nascida em Roma? É zero de diferença, não existe nenhuma diferença. Tadoni, veja, o Merlo disse que era ilegal, o Vignali disse que era ilegal, uma prática ilegal, e o nosso honorevole Luiz Lorenzato foi ainda além. Disse na cara deles, isso é um reato. Um reato. E ficou por isso mesmo? Não, eu estou aguardando, não verifiquei ainda, passados 10 dias da reunião, eu não verifiquei ainda se o site do Consulado de São Paulo ainda traz isso. Mas aparentemente me pareceu que ali o compromisso era que essa discriminação horrenda fosse retirada do ar. Ou seja, que isso não mais existisse. Se isso não modificar em breve, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, inclusive, porque se ninguém me apoiar, eu vou eventualmente tentar ir mais além, porque isso é absurdo. Tadoni, nessa reunião foi feita alguma avaliação geral da situação das filas em cada consulado ou isso não foi tema? Não, isso não foi tema porque todos os cônsules, inclusive o embaixador, não querem, eles deixam de uma forma bastante clara que eles não querem que os comitês nem os conselheiros de dia se envolvam com cidadania. Eles demonstram um incômodo e uma contrariedade que vem crescendo nessa exposição para eles. Eles acham que o comitês só deve tratar de cidadãos que já são cidadãos italianos.
que não deveria pensar em fila de espera. Inclusive o neo-cônsul de Porto Alegre disse isso com todas as letras, né? Ele disse que Comites não tem que pensar em cidadão que não é italiano ainda. Tem que pensar em cidadão que já é italiano. Mas nessas alturas... Eu disse que não considerava assim. Eu considero todos os italianos. Nessas alturas, qual é a representação dos cooptados? Eles não representam exatamente essa parcela que não é ainda reconhecida. Quer dizer, é cidadão italiano de nascimento, mas não é reconhecido formalmente ainda. O que te parece isso? Alguém... Justamente, eu disse quando ele fez essa intervenção, eu imediatamente repliquei dizendo que eu considerava todos italianos, reconhecidos ou não. O argumento dos cooptados é um ótimo argumento, que os cooptados, para quem não sabe, são membros do comites, até 1/3 da composição de cada comites pode ter os cidadãos cooptados, que são cidadãos descendentes, mas sem a cidadania reconhecida ainda, né? Então, os cooptados são mais uma prova de que existe uma preocupação institucional com os descendentes sem cidadania, né? Mas o embaixador não quer que os comites tratem de fila de cidadania, então esses assuntos são imediatamente cortados por eles em reunião, né? O que me deixa perplexo. Nós não conseguimos falar sobre o dinheiro dos 300 euros. Eu não posso reivindicar explicações de consulados outros. O meu cônsul, ou seja, o cônsul da minha circunscrição, ele me dá satisfação sobre o pouco dinheiro que o consulado de Recife recebeu. Então eu sei no que está sendo aplicado e eu sei que está sendo bem aplicado e as coisas estão dentro do possível melhorando. Infelizmente eu não posso cobrar o cônsul de Curitiba, eu não posso cobrar o cônsul de São Paulo com relação a isso, porque eu já vou mais além do que eu deveria muitas vezes, porque eu estou lá, queira ou não, na qualidade de presidente do Comites. Eu não estou lá como um representante dos meus eleitores, nem estou lá como uma pessoa do Maia, por exemplo. Eu estou lá como presidente do Comites. Então eu tenho essa dificuldade. De qualquer maneira, a abertura para falar de fila de cidadania é cada vez menor. Eles não querem que esse assunto seja tratado na reunião de coordenação consular. Com a conivência, ou dizer, a concordância dos representantes parlamentares lá presente também? Então, na verdade é porque a reunião é tão curta, todos querem falar alguma coisa, né? Uhum. Então, eu entendo, os assuntos são desconexos, cada um aborda aquilo que lhe parece mais importante, nós pulamos de um assunto para outro, porque em vez de se fazer uma reunião uma vez por ano, eu estou falando, não é uma reunião a cada 3 meses, nem a cada 6 meses, uma vez por ano, 2 horas, uma vez por ano. Em vez de fazer pelo menos uma manhã, né, das 9 às 13, com tópicos, vamos falar agora dos passaportes, vamos falar agora da cidadania, vamos falar agora da cultura com relação ao Comites, vamos falar sobre problemas disso e disso, daquilo. É uma bagunça generalizada a reunião, porque cada um fala o que tenta dizer, né? Naturalmente, aquelas pessoas que são mais extrovertidas, mais afoitas a falar, falam mais, até eu me incluo nisso, eu acabo falando, embora nesta reunião eu não falei tanto, porque me perdi o rebolado, como eu disse, né? Fiquei bastante meio que abalado com a agressividade com que eu fui empurrado ao reclamar do formato da reunião. Mas acaba falando o Petrucciello, porque é uma pessoa articulada, com traquejo desse tipo de situação, o André Lance, que também é uma pessoa que fala, mas outras pessoas, por exemplo, o Sartori, ele também é uma pessoa mais tímida nesse tipo de situação, a Rosalina, de Porto Alegre, também tem a dificuldade, a Silvana, de Belo Horizonte, todos têm o que dizer, só que não há espaço, né? E os assuntos vão sendo desconexos.
pelo menos desta vez, já houve como eu posso dizer, uma melhora com relação às outras duas reuniões anteriores. Pelo menos dessa vez nós nos sentamos numa mesa oval e meio que falamos ali de igual para igual, porque nos outros 2 anos eles ficavam na frente, numa mesa, e nós como num auditório, né? Então, é uma situação ainda mais delicada, né? Mas, enfim, o Petruzzello falou da questão da obrigatoriedade da certidão de óbito para a cidadania, tema que eu já havia levantado o ano passado, e que o Dr. Patané, que é o coordenador consular em Brasília, disse que ia me trazer em que lei a certidão de óbito é obrigatória, e obviamente que ele não me trouxe porque não existe lei nenhuma que diz isso, né? E o Petruzzello disse, olha, é absurdo que pessoas tenham a cidadania negada porque não encontram uma certidão de óbito de um dos ascendentes, porque a certidão de óbito não afeta a transmissão da cidadania e não é um documento obrigatório previsto em absolutamente nenhuma lei normativa, nada, né? Então, isso me parece que tem isso pode começar a mudar, né? Então, vamos esperar que alguma coisa mude. Uma coisa que eu digo a todos, jamais aceitem negativas de consulado sem que seja por escrito. Se o consulado negar um serviço ao cidadão, ele tem direito que essa negativa lhe seja dada por escrito. Porque eu vejo muita gente que o consulado diz que não vai dar para reconhecer a cidadania, olha, não vai dar para aceitar a sua documentação, a pessoa pega os documentos, vira as costas e vai embora. Não tem vestígio dessa negativa, nem e-mail, nem nada. Né? Então, simplesmente o consulado trata aquele caso como sem ter sido nem apresentado. Tadoni, a pessoa não tem recurso. Tadoni, o teu relato coloca algumas nuvens um pouco mais negras sobre a situação que estamos atravessando. Ao contrário do discurso que nunca foi tão amplo no sentido de melhoria dos serviços consulares. Quer dizer, o cidadão comum não tem acesso a essas informações. E o Comites, na sua máxima reunião, também não tem acesso. O que isso significa? Onde é que vamos chegar? Olha, eu não saí pessimista da reunião de uma forma geral. Se eu disser que eu saí, eu minto. Eu notei alguma abertura a mais em outros temas. Com relação à cidadania, é o que eu disse. Eles não querem que os comitês se metam em reconhecimento da cidadania. Né? Um outro ponto negativo nessa reunião é que nós não recebemos número nenhum. Nenhum número sobre aumento de inscritos AIRE, aumento de passaporte, cidadania, não recebemos absolutamente nenhum tipo de número como foi o ano passado. Nem do faturamento dos 300 euros. Nem do faturamento dos 300 euros, que eu repito a você como imprensa, peça esses números, porque esses números são públicos e o acesso à informação é lei na Itália e esses números têm que ser fornecidos para a imprensa. Então, eu acho que isso é um passo a se tomar e eles não podem negar o fornecimento desse dado. Né? E de nenhum outro dado que seja. Os consulados têm isso. O que falta justamente e o que eu disse no formato da reunião, é esse accountability, porque eles não querem ter accountability nenhum com a comunidade. Essa é a realidade. Né? Aquilo ali demonstra que é um estorvo. O que me parece é que essa reunião é sempre feita no estertor do ano para cumprir tabela, porque eles não é uma coisa que eles fazem com algum tipo de satisfação nem nada. Embora, repito, eu não saí da reunião totalmente pessimista pela iniciativa de São Paulo, do WhatsApp, que eu achei bastante interessante. O Dr. Patané também se demonstrou mais aberto a discutir certos temas e eu achei boa a posição dele, né? Embora, por exemplo, com relação a compartilhamento de documentos, ficou claro que os consulados não podem fazer como alguns consulados andavam fazendo, de pedir que o cidadão apresente tudo de novo, até de documentos que estão dentro do próprio consulado.
Então, isso me parece que foi um ponto positivo. Então, nós estamos indo adiante. O doutor uma circular que os documentos não podem ser compartilhados entre consulados. Eu desconheço essa circular, inclusive no verbal que nós vamos fazer, vou ver se os outros presidentes do Como estão de acordo, porque eu não posso fazer nada sozinho, mas eu quero perguntar, doutor Patané, qual circular é essa que o senhor está se referindo? Porque o que eu conheço de lei diz que uma vez o documento está de posse da pubblica amministrazione, da administração pública, ele não precisa mais ser reapresentado. A lei que determina isso não faz nenhum tipo de exceção, né? Então, eu não sei qual é a circular que não permite que um consulado compartilhe com outro, né? Eu até entendo quando a pessoa tem só um ascendente distante em comum. O que eu não posso compreender é a pessoa que faz a cidadania em Belo Horizonte, o filho vai fazer em Brasília e o filho tem que apresentar tudo de novo, desde o da antecausa, lá em 1800 e bolinha, porque ele não aceita que a mãe da pessoa ou o pai da pessoa já seja cidadão italiano desde o nascimento, né? Então, eu quero deixar claro, não vejo a reunião com pessimismo de forma geral, não. Né? Mas essa questão da cidadania, infelizmente, que eu vejo que eles não têm muita paciência. Eu entendo o que isso gera de estresse para os consulados, eu entendo. Só que, né, eu acho que nós merecemos algum tipo de accountability, né, algum tipo de satisfação. Pois é, mas esse é o principal problema da comunidade. Não se vislumbra nenhum tipo de movimentação, mesmo com os 300 euros agora sendo cobrados, para resolver esse problema, pelo contrário. Isso foi brevemente, de alguma forma, falado. Isso, inclusive, o embaixador, na abertura geral do dia, né, com todos presentes, não só o pessoal do coordenamento consular, perdão, ou seja, até da parte cultural, da parte comercial, o embaixador chegou a dizer isso, né? Eles estão muito, muito incomodados com as ações judiciais que estão sendo feitas, né? Isso tem se tornado cada vez mais comum, porque eles se sentem incomodados, eles acham que eles não deveriam ser os culpados, né, da situação geral. E eu, de fato, não acho que o cônsul em si seja culpado. É loucura achar que um cônsul seja culpado de um passivo de muitos anos e mesmo da situação que existe, né? Ninguém poderia imaginar, nem mesmo as pessoas que, com boa intenção, imaginaram a questão dos 300 euros, quando foi aprovado, todo mundo imaginou, maravilha, vamos ter 300 euros e vamos trabalhar. Ou seja, quem imaginou que depois de tantos anos viria algum pouco de dinheiro e agora, infelizmente, veio o dinheiro e ninguém diz o que está sendo feito com esse dinheiro. É muito triste isso, né? É muito triste. Eu gostaria de saber. Eu, graças a Deus, no meu consulado sei, vejo. Então, o pouco que eu posso fazer, eu faço. Mas essa questão da proteção dos cônsules, eu entendo. Eu não acho que eles devam ser, do ponto de vista pessoal, responsabilizados. Isso é loucura, né? Eu não sei, é uma área que eu desconheço. Quem tem que ser culpabilizado é o Ministério do Interno e o Ministério da Affari Esteri. É a administração pública, né? Então, com relação a isso, foi citado, mas não foi um assunto desenvolvido, né? O que você queria dizer e não pôde dizer nessa reunião, como certamente outros companheiros seus, outros conselheiros, presidentes de cômites não conseguiram, nesse curto espaço de tempo, colocar esses problemas? Eu, por exemplo, gostaria de ter falado sobre as causas obstativas da emissão de passaporte, né? Mais um tema em que, infelizmente, eu tenho que invadir um pouco a competência dos outros, porque, graças a Deus, o consulado de Recife cumpre a lei, né? Coisa que outros consulados não fazem, inventando causas obstativas
que não estão previstas em lei para a emissão do passaporte, né? Então, eu acho que isso deveria ser mais claro e mais evidente. E lembrando também a todos os cidadãos que nos veem que passaporte, o pedido de passaporte também é uma istanza alla pubblica amministrazione. Quem pede um passaporte faz um pedido, uma solicitação de serviço consular. Se isso for uma resposta negativa, olha, você não pode fazer o passaporte por causa disso, 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 o cidadão merece uma resposta por escrito. Olha, o seu passaporte não poderá ser feito porque você tem que registrar o seu filho. O seu passaporte não poderá ser feito porque você mudou de endereço e primeiro tem que atualizar o AIRE. Você não vai poder fazer o seu passaporte porque você não registrou o seu divórcio. Eu quero ver eles colocarem por escrito e colocar a lei que permite a não emissão do passaporte por esses motivos. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão fazer, porque a lei não permite a negativa do passaporte por esses motivos. Não existe lei nenhuma que diga que uma pessoa possa ser privada do passaporte, que é um documento pessoal, da sua liberdade de ir e vir, uma das condições do cidadão mais importantes, por causa dessas questões. Isso não tira a obrigação do cidadão em cumprir a sua obrigação de registrar o divórcio, dizer que mudou de endereço, dizer que nasceu um filho, mas não é causa obstativa da emissão do passaporte essas situações. E eu vejo muita gente que entra em contato comigo dizendo: Daniel, tentei fazer o passaporte no consulado X, mas como eu tinha mudado de endereço 6 meses antes, eles querem que primeiro eu atualize meu endereço, perdi o meu agendamento, e aí só depois de 180 dias eu posso fazer o pedido de passaporte. Isso é um absurdo. Isso não é previsto em lei italiana nenhuma. A lei de passaporte de 67 não coloca esse tipo de situação como causa obstativa da emissão de passaporte. O passaporte é um direito do cidadão que só pode ser negado em causas muito específicas, né? Então, a falta do ato de ascenso, quando a pessoa tem um filho menor e o outro genitor não autoriza, que aliás é um tema que eu posso falar daqui a pouco. A pessoa tem dívidas com a justiça, penas de restrição de liberdade, são coisas gravíssimas, né? O fato de não ter registrado o divórcio não permite ao consulado negar a um cidadão o seu passaporte. Tá? Não é uma causa obstativa. Se o consulado quiser, ele pode instar o cidadão a fazer, cumprir o seu dever, mas o passaporte não é um método de tornar o cidadão refém para que ele cumpra a sua obrigação. Isso não é autorizado por lei nenhuma. Eu gostaria de citar isso, né? Mas infelizmente não tive a menor oportunidade de fazer isso. Isso, inclusive, eu já tinha dito que isso valeria uma matéria, né? As leis que os consulados inventam. Né? Então, valeria uma matéria e as leis que os consulados infringem. Essa é uma delas. Né? Ou seja, vejo pessoas, isso é diário, que o passaporte não pode ser emitido por razões banais. Né? Então, é algo que deveria acabar. Mas eu tenho fé que um dia virá a acabar. Né? E, como eu já disse, né, os consulados têm que começar a se acostumar a dar negativas por escrito. Negar solicitações de serviços consulares apenas de forma verbal não é uma atitude correta da administração pública. Então, se a pessoa tem alguma questão que ela não pode, o serviço não pode ser feito, isso tem que ser colocado por escrito. Isso não é feito porque, na maior parte dos casos, não existe base legal para a negativa. Essa é a grande situação, né? Enfim,
Depois temos outras situações que eu gostaria de ter tratado, eu não vou entrar nesse mérito específico aqui.